Você com certeza já deve ter visto um caso em que pessoas públicas ou influenciadores usam do seu forte poder de persuasão para fazer com que façam o que eles querem ou que compre o que eles estão divulgando, né? Mas e quando eles usam essa influência para aplicar golpes? Oi pessoas, eu sou a Bru e se você chegou por aqui de paraquedas, não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para os próximos vídeos para não perder nada, né? Hoje vamos falar sobre o novo podcast da Wondery Brasil, estúdio de podcast da Amazon Music, que vai contar casos surreais de influencers e figuras públicas golpistas. Isso mesmo, estamos falando sobre Má Influência, podcast apresentado pelas maravilhosas Babu Carreira e Maria Bopp, onde já está disponível em todas as plataformas de áudio. Tá assim, imperdível. O podcast é inspirado em um podcast gringo que tem muita visibilidade lá fora, inclusive vencedor de prêmios, e que agora ganhou uma adaptação para trazer casos polêmicos e casos brasileiros. Apesar da seriedade do assunto, o podcast traz uma pitada de humor que deixa tudo mais tranquilo da gente ouvir. Ah, e um spoiler: o terceiro episódio é sobre ninguém menos que Pablo Marçal. Sim, a gente precisava falar sobre ele, né? Eu tive a oportunidade de conversar com as meninas e elas falaram um pouquinho sobre expectativas e também se acreditam que se a gente falar sobre quem é o culpado faz com que as pessoas fiquem um pouco mais alertas. Então, bora assistir? Eu queria perguntar para vocês como que é ter essa experiência, né, de trazer um podcast que é inspirado em um podcast gringo com muita visibilidade, né, e ao mesmo tempo conseguir manter a personalidade de vocês assim tão viva, né, e adaptar para casos também brasileiros. Bom, é, é muito interessante, assim, essa ideia de ter uma adaptação de um podcast gringo, mas eu acho que faz muito sentido trazer um podcast que fala sobre golpistas para o público brasileiro, porque eu costumo dizer que a gente vive na terra do jeitinho brasileiro, né? Esse clichê do brasileiro existe por um motivo. Então, eu acho que é muito comum que a gente já tenha passado por alguma história de picaretagem na vida, né? Então, eu acho que a gente, nesse podcast, reúne essas histórias. Eu acho que é legal ter as histórias gringas, que são histórias inacreditáveis, como a história da história de estreia do Lou Pearlman, o empresário dos Backstreet Boys, do NSYNC, que é isso, é uma figura muito conhecida dos anos 2000 e que a gente nem imaginava, enquanto ele fazia sucesso, o que tinha por trás, né? E assim, e as histórias brasileiras são, eu acho que são mais interessantes, porque a gente conseguiu colocar mais humor, eu e a Babu, assim, a gente injetou mais comédia nas nossas versões, porque eu acho que tem uma reverência do brasileiro, eu acho que a nossa linguagem, a gente costuma rir da nossa própria desgraça, né? Então, eu acho que a gente tem personagens muito legais, com histórias muito boas, assim, e eu acho que eu e a Babu, a gente conseguiu formar uma dupla complementar bem bacana. Com certeza. Inclusive, é até um gancho para a próxima pergunta. Eu ia perguntar para a Babu como que foi trazer um humor para casos assim tão sérios e ter essa descontração, mas ao mesmo tempo também manter a seriedade do assunto, né? Foi muito difícil. Olha, eu acho que é sempre difícil por andar nessa linha, mas eu acho que eu tenho um pouco de experiência com isso, porque no meu trabalho como humorista, eu já trabalho com alguns temas pesados, eu já às vezes falo de depressão, às vezes falo de, de machismo, então, tipo, já é uma corda bamba que eu estou acostumada a andar. Mas eu acho que o que ajuda muito a gente é o roteiro ter sempre uma linha humanizante, sabe, em relação às pessoas. Então, a gente tenta muito também se colocar numa posição de quem somos nós para julgar, né? Uhum. Então, a gente está sempre tentando olhar por que, que a pessoa fez isso, de onde que ela está vindo, se colocar nessa situação e tentar tirar o sarro da situação em si, né? Da mentira absurda, do exagero daquela situação, às vezes da descrição de uma roupa, né? E não em si da pessoa em si, porque a pessoa em si que está aplicando o golpe, às vezes ela tem uma série de problemas pessoais e psicológicos e psiquiátricos que levam ela a fazer um monte de coisa e a gente não está na pele dela, então realmente não é justo a gente se colocar numa posição superior e julgar a pessoa, mas a gente pode sim rir do que ela fez. Exatamente. E Maria,
Você Oi. que tem uma personagem que claramente poderia fazer parte de um episódio do podcast, né? Estar agora do outro lado, relatando esses casos. Você fez parte do processo criativo do roteiro também? Então, eu e a Babu, a gente não faz parte do. Assim, a gente recebe o roteiro praticamente pronto, assim, um esqueletão do roteiro. Aí eu e a Babu, a gente faz os nossos inputs, seja de algumas piadas, algumas sugestões, a gente tira algumas dúvidas com a equipe da Trovão, que é a produtora, e da Wondery. Depois, quando a gente vai gravar, a gente também tem liberdade para a gente improvisar. Então, ali na hora, quando a gente tem uma troca, é uma troca real, verdadeira, que está acontecendo espontaneamente no momento. Mas é isso, assim, são mais comentários nossos do que, de fato, o texto escrito, né? O grosso do texto não é nosso. Mas eu acho muito legal, a gente, como atriz, nós estamos acostumados a fazer isso, né? De interpretar um texto que não seja nosso. Mas eu acho interessante, eu tenho a impressão de que o meu convite para apresentar isso tem a ver com o fato de eu ter feito a blogueirinha do fim do mundo, né? Mas agora estou como Maria, né? Vendo como uma pessoa mais de fora, e aí eu trago as minhas próprias reflexões sem passar pela minha personagem. E o roteiro já chega pra gente engraçado também. É importante a gente dizer isso. Ele Sim. também já tem trabalho de humor sendo feito já no roteiro. Sim. Ah, que bom. E vocês acham que trazer um podcast sobre esse tema, né, faz com que as pessoas fiquem um pouco mais alertas ao ouvirem? Sim, acho que sim. Eu acho que eu acho que o modus operandi dos golpistas é muito parecido. São pessoas que têm um perfil muito similar, assim, são pessoas muito sedutoras, muito simpáticas, carismáticas, que são ótimos comunicadores, então, portanto, têm um poder de convencimento e de persuasão muito grandes. Então, eu acho que muitos casos, por terem esse modus operandi parecido, faz com que talvez a gente crie uma casca para não sofrer a gente isso, porque na internet estamos todos mais suscetíveis a que isso aconteça, e somos influenciáveis, todos. Quando você ouve o podcast, talvez uma história ou outra você pode pensar, nossa, eu jamais cairia nisso. Mas mais ou menos, porque é muito bem feito, são pessoas com, às vezes, muita credibilidade. O próprio empresário do Backstreet Boys, ele tinha muita credibilidade, ele é inegável. Ele era um cara que estava, de fato, por trás das bandas de maior sucesso naquela época. Então, investir num negócio que ele dava o seu respaldo, parecia um ótimo negócio. Enfim, eu acho que o podcast realmente ajuda a gente a criar, talvez, um desconfiômetro mais aguçado. É. E tem algum caso em específico que vocês estão assim muito empolgadas para ver como que vai chegar no público? Se vocês puderem dar um spoilerzinho assim para instigar ainda mais a curiosidade da gente, né, que já tá lá no alto, a gente agradecia. Olha, eu acho que a ansiedade, ela vem muito de saber qual tipo de golpe vocês vão gostar mais de escutar. Porque Uhum. são muitos tipos de golpe. Então, tipo, a gente tem golpista de fitness, tem coach financeiro, tem coach pessoal, tem escritor, tem gente que se passa por outra pessoa, roubo de identidade. Então, tem a questão, a gente até comentou, né, do avestruz, né? Então, assim, tem muitas personalidades e é claro que eu fico sempre um pouco mais curiosa para ver qual vai ser a reação em relação aos casos brasileiros. Aham. Eu tô empolgadíssima. Eu tenho um canal de casos criminais, né? Então tá tudo dentro do padrão aqui. Não, total. E é isso. O nosso caso, apesar de não ser talvez o true crime que a gente Uhum. mais violento, né? São crimes reais. E a gente pega Legal. personagens que já passaram por algum tipo de processo jurídico, assim, ou que estão um processo está em aberto, ou que já de fato houve um julgamento com uma condenação, sabe? Então, Uhum. eu também adoro esses casos reais, criminais, assim, eu acho que é bem legal. Eu gosto também desse negócio. E eu queria só que vocês fizessem uma chamadinha pra galera assistir uma influência, né? Oi, galera, tô aqui com a Bruna. Eu quero convidar vocês para ouvir o nosso podcast Má Influência, que eu e Babu apresentamos sobre influencers golpistas, que estreia dia 18 de abril, quinta-feira, em todas as plataformas de áudio. Isso, a gente vai liberar agora 3 episódios para vocês poderem maratonar e depois é um por semana, toda quinta-feira. E você já pode seguir a gente em todas as suas plataformas de áudio favoritas e no canal do YouTube da Wonder Brasil.
Ficou ótimo, meninas. Muito obrigada, viu? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar para ajudar a divulgar, né? E, inclusive, não esqueça também de seguir nas outras redes, porque por lá tem vídeos curtos todos os dias sobre casos criminais e às sextas a gente tem a nossa Sexta Assombrada. Então, beijinhos e até a próxima!